Olá, queridos alunos. Mais uma dúvida recebida e comentada da prova de raciocínio analítico do teste AMPAD. A prova é edição de junho de 2016 e a questão de número 69. Bom, eu vou ler o texto rapidamente, não vou ler as alternativas, né? Vou comentar uma a uma, como eu sempre faço, e daqui a pouquinho eu dou ênfase aí ao enunciado. Bom, essa questão, ela parece difícil, mas não é. Vamos lá. Eliminar completamente a corrupção é utopia. É preciso entender que, à medida que as leis e aparato de fiscalização e investigação são aprimorados, sempre há os que buscam meios mais sofisticados de burlar e escapar. Quando alguém é bem-sucedido com discrição, constrói-se a ideia de impunidade pessoal ou de grupo. Quando supostos atos corruptos tornam-se notórios, mas as instituições são incapazes de obter a prevista punição, no todo ou em parte, pouco a pouco se alastra pela sociedade a sensação de que, lançando-se mão dos recursos certos, pode exigir cada um a sua parte da grande pilhagem. E, na sequência, analise as seguintes afirmativas à luz do texto. São essas aqui. Vou comentar daqui a pouquinho cada uma delas. E o enunciado. Quais das afirmativas acima contém somente pressupostos não subjacentes ao texto? Bom, subjacente é a característica daquilo que não se manifesta com clareza, ou seja, uma informação subjacente ao texto é aquela que é resultado de uma interpretação, de uma leitura atenta do texto. Para que eu ache uma informação que esteja subjacente ao texto, eu preciso ler e analisar atentamente as informações do texto. Bom, entendido o conceito, vamos às alternativas. Vamos lá. Na primeira diz o seguinte: o texto expõe fatos que ocorrem todos os dias. Bom, a primeira, eu posso afirmar que ela não está subjacente ao texto. Por quê? Porque ela extrapola as informações do texto, simplesmente, né? A gente não pode afirmar que acontece diariamente porque o texto não diz em nenhum momento, né? Convém observar que o texto trata de um assunto que nós facilmente podemos associar ao contexto em que vivemos, mas não trata ali de quando, de recorrência, de temporalidade. Ele simplesmente fala sobre corrupção. Então, a primeira, ela não está subjacente ao texto porque ela não pode ser comprovada pelo texto. A segunda, erradicar a corrupção é pura fantasia. Bom, e essa informação está lá na primeira frase, né? Eliminar completamente a corrupção é utopia. Eu quero alguma coisa que não esteja subjacente ao texto, né? Deixei aí. Contém pressupostos não subjacentes ao texto. Bom, essa aqui, ela não está subjacente ao texto, ela, na verdade, ela está explícita no texto, né? Ela é uma reprodução de uma informação do texto. Talvez essa aqui cause alguma confusão, né? Ah, mas ela não está subjacente ao texto e é o que o texto quer. Não, o que eu tenho aqui nada mais é que uma reprodução de uma das alternativas do texto, né? Então, não posso dizer que ela é um pressuposto não subjacente ao texto, ela é uma reprodução, ela é uma inferência do texto, né? Na sequência, a sociedade à qual pertence o autor enfrenta problemas sérios de corrupção. Bom, essa aqui ela não está subjacente ao texto porque ela extrapola as informações do texto, né? Se a gente observar atentamente, o texto não dá nenhuma informação, nenhum indício que se trata da sociedade em que vive o autor, né? Não é onde o autor vive em que ocorre, né? Que ocorre, perdão, essa situação. Ela simplesmente, né, o texto, como eu já disse anteriormente, ele é muito genérico. Então, essa aqui também tem um pressuposto que não está subjacente ao texto. A quarta, os fenômenos narrados que sejam do texto, pelos motivos que sejam, merece a atenção
do autor? Bom, essa aqui, ela está subjacente ao texto, né? Porque eu preciso ler o texto para entender que o autor optou por discorrer a respeito porque merece a sua atenção, merece ser relatada, ser enfatizada. Então, essa aqui, ela está subjacente ao texto. Então, por enquanto, eu tenho só uma que está subjacente ao texto. As demais, nenhuma está, né? E a primeira, o tema tratado é sempre importante particularmente quando as pessoas são afetadas, o interesse por ele aumenta muito, o interesse pelo tema. Bom, olha a generalização aí, é sempre importante. Bom, o texto não generaliza, né? O texto trata simplesmente do assunto, ele não faz uma relação, não traz uma relação de relevância, né? Muito importante destacar esse aspecto, não tem essa relação de relevância. Então, posso dizer que ela não está subjacente ao texto. Bom, então a resposta, letra D, quais das afirmativas acima contém somente pressupostos não subjacentes? A primeira, por que a primeira não? Porque ela é uma generalização, ela está completamente fora do texto, né? Diz que expõe fatos que ocorrem todos os dias, então generalizou, não está subjacente. A segunda, erradicar a corrupção em uma sociedade é pura fantasia, não está subjacente ao texto. Por que ela não está subjacente ao texto? Porque ela está explícita, ela é uma informação retirada do texto, tal e qual. Eu não preciso interpretar o texto para validá-la como verdadeira. A número 3, a sociedade a qual pertence o autor. Bom, a qual pertence o autor. Extrapolei as informações do texto, né? E a número 5, o tema tratado é sempre importante. Também não está subjacente ao texto. A única informação subjacente ao texto é os fenômenos narrados no texto, pelos motivos que sejam, merecem a atenção do autor. Eu preciso ler e interpretar o texto para chegar à conclusão que o autor deu ênfase a elas justamente por isso, por merecer a sua atenção. Então, para essa questão, temos como resposta a letra D. Está estudando? Ficou em dúvida? É só enviar sua questão que a gente comenta aqui. Ótima semana a todos e bons estudos!